A primeira carta de direitos antirracista, de igualdade de gênero e anticolonialista é da Rússia comunista. Todos os outros países eram justamente o inverso disso. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos e outras potências capitalistas eram colonialistas e racialistas, inclusive ainda como são hoje, né? Olá, aqui é o Vanderlei Todai. O Reich termina de escrever a Psicologia de Massas do Fascismo em 1933 e ela é publicada no final desse mesmo ano. É a última grande obra da grande teoria política do Reich, de uma série de textos importantes, depois a gente vai falar deles aqui também, que relacionam teoria política, sociologia e estruturação de caráter. Eu acho que são o que de melhor foi produzido na época e talvez até hoje sobre o tema. Provavelmente o Reich é o maior teórico da relação entre teoria sociológica, psicanálise e prática política. A gente poderia pensar também no Fanon, em outros nomes, mas isso pode ser tema para uma outra conversa. O cenário de 33 era da ascensão dos fascistas pela Europa e dos nazistas na Alemanha. O Reich havia se filiado ao Partido Comunista em 1928 e o capitalismo havia arrastado as classes trabalhadoras para a exploração e para a pobreza. E quem tiver dúvidas sobre isso, dá uma olhadinha nos filmes do Chaplin da época, não? E havia arrastado também a Europa para uma guerra de destruição total, a primeira grande guerra imperialista, entre 1914 e 1918, que é muito mal chamada de Primeira Guerra Mundial, né? Entre as expectativas políticas da época, haviam os liberais e conservadores. Eles defendiam o sistema da propriedade privada, como se a lógica capitalista fosse a maior expressão da liberdade humana, ou seria pelo menos a única liberdade possível, né? Na verdade, o sistema da propriedade privada era, como é até hoje, um esquema de liberdades comerciais e de liberdades de grandes proprietários, né? Entre os representantes mais famosos dessa posição liberal e conservadora e resignada estão o sociólogo Max Weber e o próprio Freud. Cada um à sua maneira ficaram ou a favor da guerra ou viram a guerra como algo inevitável e natural. Havia também a social-democracia que tinha rompido com o Partido Comunista e defendia que o capitalismo deveria ser reformado, né? Seriam hoje os partidos de esquerda e centro-esquerda trabalhistas. Instituir direitos trabalhistas, restringir o poder da burguesia e evitar as crises econômicas sistemáticas, né? A social-democracia passou a pregar contra a Revolução Socialista, porque o socialismo viria não pela revolução, mas por reformas sucessivas dentro do próprio sistema capitalista. O Reich vai atacar sistematicamente a social-democracia simplesmente porque ela decidiu ignorar que a lógica capitalista tem regras e dinâmicas próprias que por si mesmas não levam a reformas, mas a crises sistemáticas. E que o capitalismo é uma relação de poder que não pode ser domada por um esquema de vontade. O Reich vai dizer que o papel da social-democracia era iludir o trabalhador com a falsa ideia de que é possível administrar o sistema capitalista em favor dos trabalhadores. A social-democracia era, dizia o Reich, um grande arsenal de ilusões pequeno-burguesas, né, sobre o mundo capitalista. Diz o Reich, a lógica capitalista implica necessariamente em crises sistemáticas, porque uma das suas contradições básicas, entre uma série de outras contradições, é que a riqueza produzida socialmente por todos nós é acumulada nas mãos dos capitalistas justamente porque eles controlam a propriedade privada. São banqueiros, industriais, grandes comerciantes e proprietários de terra. Essa acumulação de capital se concentra e centraliza em grandes capitais, e esses grandes capitais se transformam em monopólios que simplesmente não reinvestem a riqueza a partir das demandas e necessidades sociais, mas apenas em função das suas necessidades de acumulação. Em geral, capitais ligados à indústria da guerra. Daí que o capitalismo se sucede entre uma imensa produção de riqueza e enriquecimento de uma parcela da população e uma imensa produção de pobreza, precarização, guerras e crises econômicas e sociais de todo tipo.
Por isso Reich diz que o capitalismo não pode ser domado, ele precisa ser destruído e substituído por um sistema onde a riqueza nacional e a tecnologia sirva ao desenvolvimento de todos. Entre 1890 e 1920 avançaram o imperialismo colonialista, as crises econômicas e uma guerra imperialista que durou 4 anos. Ao final dos anos 20, havia uma Europa dividida entre potências vencedoras, países destruídos e endividados e países jogados em guerras civis, como a Itália, a Rússia e a Espanha, por exemplo. As potências vencedoras, como a Inglaterra e a França, e o próprio Estados Unidos, ampliaram seu domínio militar e econômico sobre o sistema global. Os países derrotados, como a Alemanha em particular, foram jogados em dívidas enormes e na catástrofe social e econômica. A Rússia, no entanto, havia encontrado uma saída para a lógica imperialista, bélica e racista que dominava o globo. Em 1917 explode a Revolução Russa, que vai terminar com a Revolução Socialista de Outubro. Os comunistas tomaram o poder na Rússia no final de 17. Derrubaram a propriedade privada, coletivizaram as indústrias e derrubaram os latifúndios. Instituíram sistemas de alfabetização, criaram escolas, creches, legalizaram o divórcio, descriminalizaram o aborto e a homossexualidade e colocaram as mulheres em patamar de igualdade jurídica. Desenvolveram a indústria no campo e na cidade, levaram a luz elétrica para as principais regiões do país. Em 1918, a Rússia solta a primeira carta de direitos antirracista, anti-imperialista e de igualdade de gênero da história. Depois vou fazer um vídeo só sobre o tamanho do desenvolvimento do socialismo na Rússia e a posição do Reich sobre isso. A primeira carta de direitos antirracista, de igualdade de gênero e anticolonialista é da Rússia comunista. Todos os outros países eram justamente o inverso disso. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos e outras potências capitalistas eram colonialistas e racialistas, inclusive ainda como são hoje, O movimento revolucionário comunista passou a ter um prestígio imenso dentro do movimento operário europeu e também fora da Europa. A Revolução Comunista, que varresse o capitalismo e criasse novas relações sociais baseadas na propriedade coletiva da riqueza e em sistemas de gestão planejada da produção e do consumo, apareceu como uma possibilidade real. Todo o movimento revolucionário organizado, principalmente pelos partidos comunistas, se criou e se desenvolveu no início dos anos 20. A Revolução Comunista se abria como uma possibilidade histórica de que as massas pudessem construir a sua própria liberdade, e com o avanço das crises capitalistas, cuja maior crise da época vai explodir em 1929, se esperava que as massas aderissem gradual e sistematicamente ao movimento revolucionário comunista. A social-democracia, que ainda insistia na política reformista, havia errado miseravelmente, e o sistema capitalista, muito longe de qualquer reforma, afundava em crises econômicas e sociais. Mas uma outra alternativa de cunho pequeno-burguês prometia acabar com as crises sociais e econômicas sem destruir o sistema capitalista. Prometia aos trabalhadores acabar com os privilégios das classes dominantes, prometia às classes médias recuperar uma abstrata dignidade nacional que havia sido destruída pela guerra e prometia aos trabalhadores e operários recuperar a renda do trabalho destruída pela crise econômica. Essa alternativa era o fascismo e o nazifascismo. Com um discurso abstrato sobre a dignidade nacional, uma retórica de proteção da família, da tradição e da religião, o apelo à figura de um líder que encarnasse os anseios das massas, e com um discurso anticomunista, o nazifascismo reduziu as crises geradas pelo capitalismo e pelo imperialismo a uma política misticista, moralista e religiosa e anticomunista. Ao dizer que as crises econômicas do capitalismo eram crises morais e religiosas, o fascismo mostrava sua identificação com a propriedade privada e com as grandes corporações alemãs, e da mesma maneira protegiam as classes dominantes burguesas. Por isso, entre outras coisas, foi que o fascismo
E os nazistas tiveram apoio das burguesias para combater a ascensão da Revolução Comunista, e por isso os nazistas serviram sistematicamente aos interesses das corporações e das burguesias imperialistas ligadas à guerra. O que é o Hitler, no final das contas, se não um gestor social do imperialismo das corporações alemãs, não? No início dos anos 30, o Reich lutava pela adesão das massas ao movimento revolucionário socialista. A dúvida do Reich nesse cenário é a seguinte: por que é que as massas haviam aderido ao movimento nazifascista e a toda aquela mitologia sobre a raça e nação, etc., e não haviam aderido da mesma forma ao movimento revolucionário socialista? Por que é que apenas a posição de classe das massas, de trabalhadores e operários, não era suficiente para que o trabalhador adquirisse também consciência de classe? É essa pergunta que o Reich vai procurar responder na psicologia de massas do fascismo e que a gente vai ver num próximo vídeo. Bom, é isso, obrigado e até mais.